Hoje, na nossa aula de redação, será a respeito do texto dissertativo argumentativo. E isso nós já vamos começar a prepará-los para o Enem. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês reconheçam a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Para iniciar, a gente já vai chegando. Vamos iniciar aí relembrando, tá? As 5 competências avaliadas na redação do Enem. Então, a primeira competência é que vocês consigam demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência de número 2 é que vocês compreendam a proposta de redação e que ampliem os conceitos aí das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A competência de número 3, que vocês selecionam, relacionem e organizem e interpretem informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência de número 4, que vocês demonstrem o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência de número 5, que vocês elaborem a proposta de intervenção para o problema abordado, respeite os direitos humanos. Então, a proposta de intervenção, galerinha, são 200 pontos. Então, vamos lá. Olhem só alguns cuidados, né? Algumas dicas que vocês possam melhorar aí na competência número 1. É a ortografia. Então, assim, leiam com atenção o que você escreveu, tá? Porque isso vai te tirando pontos e essa somatória fará uma diferença gigantesca. A pontuação é fundamental até mesmo para que haja entendimento da sua fala, da sua escrita. Rasura, né? Errar pode acontecer, mas antes disso, pessoal, tem um rascunho. Então, na hora de você passar limpo, vá com atenção para que evite mesmo essa questão de rasura. Letra ilegível, ninguém merece. Como é que alguém vai se esforçar lá para entender o que você tentou passar a mensagem? Não, gente. A letra não precisa ser a letra mais linda do universo, mas ela tem que ser legível. Uma letra que qualquer um consiga fazer a leitura. Divisão silábica. Sofri demais na correção das redações. Uma boa parte de vocês, o que fazia? Na hora de separar as sílabas, uma palavra não cabia ali na linha, aí não fazia a separação das sílabas. Nossa, gente. Não dá, né? A concordância verbal e nominal, importantes também para que haja coerência, né? Então, prestem muita atenção nas aulas de gramática também. Acentuação, o que falta ou o que passa faz toda a diferença. Regência verbal e nominal, as letras maiúsculas, né? E minúscula, então tinha gente lá que começava a fazer a redação com letra minúscula. Ô, vontade de esganar. A gente sofre. Expressões coloquiais. Então, assim, na redação você vai usar a linguagem formal, tá? A linguagem informal fica para o dia a dia. Então, sigam aí as regras gramaticais. A omissão ou repetição de palavras. Então, seu texto tem que estar, assim, bem coerente e, assim, evitar ficar repetindo a mesma palavra. E não usa coisa, gente. Tem uns que usam o que, você. Então, assim, qualquer repetição de palavra não cola. Algumas coisas, alguns detalhes para que vocês melhorem aí na competência de número 2. Tenha um foco temático. Se você fugir do tema, você vai zerar a sua redação. Então, foco, tá? Aí no tema. Não utilizar o senso comum na argumentação. Assim, sejam criativos. Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Então, seja também seletivo. Porque se você leva muita informação, o leitor fica perdido, saca?
respeitar a tipologia textual. Então, se é um texto dissertativo e argumentativo, siga aí a estrutura, beleza? Boa seleção do conteúdo, estejam bem atentos a todas as atualidades de preferência. A competência de número 3, que vocês devem melhorar a argumentação, tá? Então, você pensa aí no argumento como a informação que você vai utilizar para expressar o seu pensamento. A construção de um texto coerente e coeso, tá? Então, quando as ideias não se contradizem. E você precisa de conteúdo e conhecimento acerca do assunto que será abordado. Então, como a gente não sabe qual tema será da próxima prova aí do Enem, fiquem atualizados em mais conteúdo que vocês tiverem, mais conhecimento, melhor. Atualizem-se. Competência de número 4, a questão da coesão e da coerência. Então, cada parágrafo aí será composto de um ou mais períodos também articulados. E cada ideia nova precisa estabelecer relação com os anteriores. Na avaliação dessa competência, serão considerados os seguintes aspectos: encadeamento das ideias do texto, a estruturação dos parágrafos, a estruturação dos períodos e a referenciação, ou seja, os recursos de conexão, os conectores. E a competência de número 5, você vai elaborar a proposta de intervenção social para o problema abordado. Então, você vai trazer uma possível solução, tá? E lembre que sempre respeitando os direitos humanos. Pessoal, nós temos aí a questão da introdução, do desenvolvimento e a conclusão. Então, assim, são passo a passos que não tem como serem pulados, certo? Lá na introdução tem alguns, onde você vai deixar a sua a boa impressão do seu texto, né? Então, essa introdução da redação do Enem, geralmente está dividida em duas partes: a contextualização e a tese. A contextualização é onde você vai preparar o terreno. Então, olha só, viver é necessário. Necessário também é contextualizar. Então, assim, tragam algo mais completo. Você vai contextualizar isso, a introdução. A contextualização é onde se apresenta o tema ao leitor. E é possível começar definindo ali os conceitos principais, fazendo um percurso histórico, fazendo alusão e algum acontecimento recente. A alusão pode ser a referência aí ao tema, tá? E também temos o repertório sociocultural, que vai ser a sua visão de mundo. Primeiramente, é preciso propor uma tese. A tese vai ser o quê? A sua ideia, a ideia que você vai defender, tá? Mesmo que seja o seu ponto de vista, você jamais usará o eu acho, né? Então, nunca primeira pessoa. Não use o eu e nem o nós. Eu digo na conjugação verbal, tá? Proponha logo na introdução, que é o divisor de águas. Então, assim, você já vai trazer sua contextualização, a sua tese. E, assim, o que você vai usar de linhas? Aproximadamente de 4 a 6 linhas. É um tamanho bom para introduzir. E 3 frases representam a medida ideal. A apresentação 1, apresentação 2, aí sim o seu ponto de vista, que é a sua tese. Então, você analisa ali o seu tema e vai trazendo definições, conceitos dentro da sua redação. Então, algumas opções para você começar a sua introdução. Você pode iniciar com uma pergunta e essa pergunta ela vai ser respondida no decorrer da sua redação, tá? Deixa a reflexão para o leitor, não. Pode também iniciar com um dado histórico, com uma comparação ou até mesmo uma citação. Pode pegar aí algumas obras bacanas, algo que você goste bastante. Observem aqui o exemplo de uma introdução que eu trouxe para vocês.
Então, vocês vão observar que aqui tem uma contextualização, a tese, o encaminhamento argumentativo e os argumentos expostos superficialmente, ou seja, aquilo que vai ser tratado no decorrer da sua redação. Esse aqui é um fragmento de um texto nota 1000, no Enem de 2019, escrito por Juliana Souza, no Rio de Janeiro. Olha só, iniciando aí com a contextualização. Segundo o filósofo Friedrich, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. Olha a tese que ela está defendendo. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação, ou seja, que trouxe a contextualização, a ideia a ser defendida e os argumentos que serão tratados aí no decorrer da redação. Olha só, mais um exemplo. Observem aí a contextualização, a apresentação do tema e a tese. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre as quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Bacana, né? Agora vamos para o desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento vai acontecer o quê? A defesa da tese por meio de 2 argumentos. Então, é indicado que sejam escritos em 2 parágrafos. Então, o uso de estratégias argumentativas serão quem? A causa e o outro, a consequência. No desenvolvimento, vai acontecer sua exposição do argumento, a comprovação e a problematização. Olhem só, o que vem a ser essa exposição do argumento? Você vai defender sua tese, certo? Mas através de quê? De argumentos. Então, primeiramente, é válido destacar a lenta mudança da mentalidade social colabora com esse cenário. A comprovação vai ser o momento do uso de um repertório sociocultural para comprovar o seu argumento. Então, vai ser um momento ali que você vai trazer o seu conhecimento. Você vai comprovar. Então, assim, é o uso do seu conhecimento de vida. E a problematização vai ser o seu posicionamento, que deve ser feito. Olhem só o exemplo. Aqui, nesse exemplo de um desenvolvimento, nós temos aí a exposição do argumento, a comprovação e a problematização. Exemplo. Convém ressaltar, em primeiro plano, que o problema advém em muito de interesses econômicos. Agora, a comprovação. Segundo, olha a citação, o sociólogo alemão Theodor Adorno, a chamada indústria cultural, visando o lucro, tende a massificar e uniformizar os gostos a partir do uso de meios de comunicação. Sob esse viés, olha a problematização, é possível depreender que a utilização de dados dos internautas por determinados grupos empresariais constitui uma estratégia de divulgação
de produtos e pensamentos conforme seus interesses. Dessa maneira, ocorre a seleção de informações e propagandas favoráveis a essas empresas, levando o usuário a agir e consumir inconscientemente de acordo com padrões estabelecidos por esses grupos. E o desenvolvimento, lembra que nós temos aí o primeiro e o segundo parágrafo? Eles conterão as mesmas coisas, entre aspas. O que eles têm em comum? A exposição do argumento, a comprovação e a problematização. Lembrando que você pode tratar da causa no primeiro parágrafo e da consequência no segundo. O segundo, como está mais próximo aí da conclusão, ele vai ser mais sucinto, mais fechamento. E a conclusão? Vai ser um momento aí de fechamento das ideias, da proposta de intervenção. Só pensa em 200 pontos aí, ó, que você pode garantir ou perder. E a finalização do texto. Então, o fechamento das ideias, você vai utilizar um conectivo conclusivo. Lembra das conjunções conclusivas? Você vai usar e abusar aqui. A frase única que resuma ou finalize a sua argumentação, ou seja, você vai estar reafirmando a sua tese. Exemplo, portanto, pode-se perceber que tal coisa dificulta a erradicação de, você fala aí sobre um determinado problema no país, que geralmente é uma problemática no Brasil, beleza? Só que você não vai usar a palavra coisa, você vai expor o assunto. E lá vem ela, né? A proposta de intervenção. Você vai resolver ou atenuar o problema. Então, olha só os meios aí que não podem faltar. Você tem o agente, que vai ser o grupo ou a instituição que vai protagonizar a medida proposta. Então, quem vai trazer essa solução? A ação. Qual vai ser a atividade a ser praticada pelo agente? O meio ou o modo, né? O recurso utilizado para praticar a ação. O detalhamento, a especificação da ação ou do meio ou modo. E a finalidade, que serão os objetivos da ação. Então, como fazer a proposta de intervenção na redação do Enem? Você vai ter a ação, ou seja, o quê? O agente, quem vai resolver? O modo, como, de que maneira? E o efeito, para quê? Você vai respondendo isso aí, você fechou, garantiu seus 200 pontos na proposta de intervenção. E a finalização do texto, né, que vai ser a frase que conclui de forma geral o seu texto. É opcional, mas isso pode te favorecer, tá? Nós temos aí dois tipos de conclusão, a genérica, por exemplo, dessa maneira, o país poderia superar tal problema. Aí você fala aí de que modo, né, de que maneira. E a conclusão por retomada e do fechamento. Olha só o exemplo. Nós temos aqui o agente, a ação, o meio ou modo, o detalhamento e a finalidade. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade da democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Não, Goianinho que escreveu esse texto, nota 1000. Então, galerinha, é importante que vocês estejam bem antenados aí nas competências, tá? Competência 1, você vai escrever corretamente, seguindo as regras ortográficas. A competência 2, compreender o tema adequadamente e o demonstrar na escrita.
Competência de número 3, demonstrar conhecimentos, né, o repertório sociocultural referente ao tema abordado. Competência 4, a capacidade de estruturar o texto de forma fundamentada e coesa. E a competência de número 5, você vai propor as ideias, né, para a solução do problema abordado no tema. Lembrando aí de respeitar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Valeu, pessoal. Até a próxima.